Como que é alguém que sai da engenharia civil e vai para o mundo financeiro, cara? Primeiro, por que você foi fazer engenharia civil? Bom, vamos lá. Eu até brinco que nada foi tão combinado, nada foi tão planejado para que eu estivesse aonde eu estou hoje, na cidade que eu estou hoje, fazendo o que eu faço. Eu nunca sonhei, não, vou ser um educador financeiro e assim eu fiz. Na verdade, meio que a vida foi levando e foi indo. Eu gosto, né, muito desse mundo financeiro. Desde criança eu via meus pais lidando com as finanças e meus pais nunca me ensinando a lidar com as finanças. E eu perguntava sobre dinheiro e nunca tive uma resposta, nunca tive uma educação, né, teórica ali. E é uma coisa que eu ficava intrigado, né, porque eu gostava desse negócio de dinheiro. Meu pai, ele é professor, né, também é engenheiro, daí gostava de fazer continha, então... E meu irmão vivia fazendo continha de quanto que dava a nossa refeição no restaurante. Não, quanto dá de cabeça aí as continhas. Eu sempre gostei muito de conta. Então, para mim, era mais fácil lidar com os números do que lidar com pessoas. Eu fui fazer engenharia porque era uma coisa que eu gostava. Não é que eu gostava de número, eu gostava de exatas nessa área. Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, então morava a 100 metros da faculdade, então lá eu fui fazer engenharia. Só que eu gostava de finanças já. Né? Na época eu quis fazer economia, mas no final acabei indo para engenharia. Mas o que me virou a chave foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Eu li esse livro quando eu tinha... Qual é o nome dele mesmo? Robert Kiyosaki. Kiyosaki, eu falo Robert Citadini, não, Kiyosaki. É o Kiyosaki dele. E eu li esse livro quando eu tinha 15 anos. Né? Já faz uns bons anos ali. E esse livro, assim, ele muda, não que me mudou, né? Mas ele fez eu perceber uma coisa diferente que meus pais lidavam, né? E na época lá, eu queria entender de bolsa de valores, mercado financeiro. E eu comecei a investir na bolsa durante a faculdade com 18 anos. Então, com 18 anos... Sozinho, assim? Sozinho, cara e coragem. E eram poucas pessoas... Mas como é que fazia porque assim, vamos lá, você deve estar com uns 40 anos já? 37. 37, vai. Vamos colocar 20 anos. 20 anos atrás. Quantos anos? 17, né? Eu comecei a investir em renda fixa com 16, que foi então, mas não tinha a facilidade da internet 20 anos atrás. Você foi o quê? Foi na raça. Não, porque, mas como é que você faz para investir? Porque eu imagino que você teria que ir para... Como é que chama? Home broker, corretora. Corretora, isso, uma corretora. Você foi numa corretora? Na época, assim, tinha muito poucas pessoas que falavam disso. Eu lembro que na minha faculdade tinha 2 alunos da faculdade que investiam e tinha um reitor da faculdade que investia também. E por proximidade, eu fui conversar com os 3 e o reitor, na época, ele me deu um livro, né? Como investir em bolsa e tal. Eu gostava de conversar com ele e a gente foi lá... Ele me deu o livro e ele me passou algumas dicas. Só que para quem investe, que tem grana, é uma situação. Mas para quem não tem grana, começar na época investir em bolsa era caro. Porque cada ordem que eu pagava na época, acho que era assim, R$40 por mês para ter a conta. Mas você conseguiu investir sem corretor? Eu investi pelo Bradesco. Né? O Bradesco na época tinha... Pelo banco. Tinha a Ágora, né, que era a corretora do Bradesco. E você pagava uma mensalidade, se não me engano, de R$40. Só que assim, era inviável financeiramente, porque cada ordem que eu fazia era R$20 mais uma corretagem. Só que assim, uma coisa é você investir dezenas, centenas de milhares, outra coisa é você investir 1, 2, 3, 4 mil reais. A minha estratégia era ficar estudando e comprar e vender pouco, né? Então eu não ficava fazendo, o pessoal chama de day trade ou de swing trade, né? Eu comprava e esquecia. Compra e vende no mesmo dia, né? Mas eu comprava e deixava, né? Por meses ali, quando veio uma oportunidade boa. Então eu comecei com 18 anos. Eu fazia isso aí para entender no mercado financeiro, eu gostava disso daí. Fui visitar, também gostava, eu era monitor de matemática financeira, coisas que envolvia essa disciplina eu gostava bastante. E daí, assim, na faculdade você começa, vai ser quem vai organizar a formatura, cuidar do dinheiro, o Thiago, né? Acaba que, assim, você acaba tendo contato com dinheiro, com administração. Enfim, a vida que segue, fui trabalhar como engenheiro e trabalhei em licitação proposta, que mexe com orçamento. Trabalhei em orçamento de obra, trabalhava em medição de obra, que é você quantificar e precificar. Então, assim, eu nunca trabalhei como engenheiro civil na mão na massa, né? Que a gente chama de produção. Eu sempre trabalhei no bastidor, na segunda linha, que era administrativo, que tinha coisa ligada com as finanças. E daí, em 2011, nossa, faz 13 anos, eu comecei a fazer, não era um canal na época, não era blog, mas eu mandava e-mail para meus amigos. Dicas financeiras. Aprenda a usar o cartão de crédito bom para ter vantagens, aprenda a previdência privada, junte milhas. Você resolveu fazer por quê? Mandar porque eles pediam? Eu falei, deixa eu fazer. Cara, eu gostava do assunto. E um start que teve ali,
Quando eu entrei na empresa, eu tive que escolher a previdência privada que eu tinha que optar por uma pela outra. Aí eu perguntei, fui conversar com a RH, né? E falei, qual que é a diferença de uma e da outra, né? Que na época ela era, você escolhia a PGBL ou a VGBL. E a mulher da RH não sabia qual que era a diferença das duas. E a tributação também ela não sabia, que é regressiva ou progressiva. E assim, é total diferença uma da outra. Uma não é indicada para quem é CLT e a outra é indicada para quem é autônomo, né? Uma é indicada para outra e a mulher não soube me explicar. E eu fiquei com isso na cabeça, aí eu comecei a mandar mandei meus e-mails. Pessoal, agora que vocês estão trabalhando e ganhando dinheiro, saiba aprender a administrar o dinheiro. E assim, foi 100% por hobby, por questão de gostar. E assim foi, Thiago. Passou um tempo, meus amigos começaram a me perguntar, Thiago, eu tô com dinheiro, como que eu faço para investir? E desde aquela época eu invisto, né? Pouquinho em pouquinho. É legal porque eu tenho a mesma planilha desde que eu comecei a trabalhar na minha vida. Verdade. A planilha começa com os R$2.000 lá, que eram iniciais, né? E desde daquela época, eu tenho a minha planilha que mostra tudo que eu tenho. Uma projeção desse. Isso que é legal, porque você vê essa vida financeira toda ali, né? Mas enfim, meus amigos vieram até mim, começaram a perguntar coisas financeiras, de investir, de dívida, de guardar dinheiro. Comecei a ajudar meus amigos.